Bom, pessoal, estamos de volta. Então, aqui, só para finalizar a explicação desse exercício, né, que muita gente ficou com dúvida. Então, primeiro, a gente pega essa equaçãozinha, que é a que a gente pergunta qual é o valor dela, tá? Olá, Rebeca, você está melhor? Muito bem, fico feliz. Olá, Lucas. Bom, então nós pegamos essa equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum, resolver dividindo por baixo, multiplicando pelo de cima. Agora nós pegamos a outra equação, que a gente pode escrever como? Eu posso só rearranjar esses números. Mas, professora, por que você rearranjou os números? Para ficar mais fácil de eu visualizar o que eu quero. Como assim? Essa equação aqui, ela não tem o x² e o 2? Essa equação aqui não tem o x² e o 2? Então, se eu deixar essa mais parecida com essa, eu consigo resolver mais fácil. Por isso que eu escrevi assim, ok? E foi falado aqui que essa equação, ela vale zero. O que eu posso fazer para deixar mais parecida com essa equação? Deixa só o x² mais 2 do lado de cá. Passar o 4x para o outro lado. Então, a gente deixa elas bem parecidas, porque quanto mais parecidas elas estiverem, aí a gente consegue resolver. Se elas estiverem diferentes, fica impossível a gente resolver a conta. Ok? O que acontece aqui? Se eu pego e falo que eu tenho que maçã é igual a abacaxi, então, aonde tiver maçã, eu posso escrever abacaxi, não é? Se eu estou falando que x² mais 2 é 4x, aonde tiver o x² mais 2, eu posso escrever 4x. Porque eu estou falando que os dois são iguais. Então, onde tiver um, eu posso substituir pelo outro. Ok? Se a gente substitui, fica muito mais fácil resolver essa continha. Por quê? Se eu tenho 4x dividido por x, quanto que dá isso? 4. Por quê? Divisão de potências de mesma base. Aqui é 1, aqui é 1. O que eu faço? X mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar x elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. 4 vezes 1, 4. Beleza? Vamos agora corrigir a lição de casa. Vamos corrigir a lição de casa lá na página 477 e 478. O primeiro exercício dizia: observe os 3 triângulos desenhados a seguir. Com uma régua, determine as medidas dos lados de cada triângulo e complete os espaços a seguir. Rebeca, quanto que deu aqui a sua medida AB? Poxa, não acredito que você não fez. E a Duda fez essa daqui, Duda, você mediu? Quanto que deu o seu AB? Deu 3,1. Excelente, Duda, mediu direitinho. Dá 3,1, Lucas.
Quanto que deu BC seu, Lucas? Dá 1,9. Errou por 0,1. Bem pouquinho. Muito bem, Gi. Deu 1,9. Gi, quanto que deu o seu AC? 4,3. Muito bem. Yasmin, você fez o DE? Quanto deu o seu, Yasmin? Muito bem, Yasmin, 2,5. E a Maria Fernanda fez o EF? Muito bem, Maria Fernanda. E a Juliana fez o DF? Muito bem, Gil. E agora o GH. Vamos ver aqui. Maria Júlia, você fez o GH? Muito bem, Maria Júlia. O Lucas também acertou essa. Vamos ver Giovana. Giovana Nagar... Acho que é Nagarrama, é isso, né? Conseguiu fazer o HI? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Letícia Pimenta. Conseguiu fazer esse, o HI? Conseguiu, Letícia Pimenta, fazer o HI? Quanto deu o seu? Quanto deu o seu, Letícia Pimenta? Tá bom. Vamos lá. Deu 1,5, 1,5. Classifique cada triângulo de acordo com as medidas de seus lados. A Yasmin já deu a resposta de 1, muito bem. Então, olha só. O triângulo ABC, que é esse triângulo verdinho, ele é chamado de escaleno. Escaleno. Tá?
O triângulo cor-de-rosinha, que é o DEF, é chamado isósceles. E o triângulo lilás, que é o GHI, é chamado equilátero. Opa! Se fosse um quadrilátero, Duda, não seria um triângulo, ele teria 4 lados, tá bom? Quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. Por exemplo, quadrado é um quadrilátero, o retângulo é um quadrilátero, tá bom? Bom, então agora a gente vai aprender os tipos de triângulos. Nós podemos classificar os triângulos de acordo com o lado e de acordo com o ângulo, tá bom? Se um triângulo ele tem os 3 lados iguais, nós chamamos ele de equilátero, ok? Equilátero, porque ele tem os 3 lados iguais. Se um triângulo ele tem 2 lados iguais, ele é chamado isósceles. Isósceles. E se um triângulo ele tem todos os lados diferentes, ou seja, nenhum lado é igual, ele é chamado de escaleno. Agora vamos ver a classificação dos ângulos. Se nós temos um triângulo com um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, ele é chamado retângulo. Se os 3 lados do triângulo são ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, nós temos um acutângulo. E se nós temos um ângulo que é maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, nós temos um obtusângulo. Parece palavrão, né? Esses nomes estranhos. E entenderam? Então agora vamos fazer as classificações. No exercício 2, o que a gente pedia para fazer no exercício 2? Nós tínhamos que usar a régua e o compasso e construir um triângulo PQR, com lados medindo 3, 2 e 3, ok? Como que a gente faz isso? Para usar o compasso, vocês primeiro vão abrir o compasso no tamanho de 3 centímetros. Então, abram o compasso no tamanho de 3 centímetros e façam um círculo. Vocês vão ver que a distância do centro, aonde ficou a ponta perfurante do compasso, e o extremo dessa circunferência, aqui nós vamos ter o ponto PQ, ok? Aqui vocês vão fixar o compasso de novo e agora vocês vão abrir ele em 2 centímetros e fazer uma nova circunferência. Influencia um pouco, Duda, porque assim, fazendo dessa maneira, fica um pouquinho mais reto, tá bom? O que acontece depois? Se a gente ligar esses 3 pontinhos que surgem, a gente tem as medidas certinhas do triângulo pedido. E aí nós descobrimos que esse triângulo é isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Nós temos aqui 1 e 2. Esses 2 lados, o PR e o PQ, são lados iguais, ok? Dúvidas aqui, pessoal?
Não tem problema nenhum se o triângulo ficou em pé, se o triângulo ficou para outro lado, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum se ele ficou um pouquinho diferente. O importante é as medidas do triângulo estarem conforme o que foi pedido, tá bom? Bom, o ponto Q é o seguinte, Felipe. Primeiro você vai passar a fazer essa circunferência grandona, certo? Com o compasso aberto em 3 centímetros. Depois que você fez essa circunferência grandona, você vai pegar a régua e vai traçar uma reta do centro até a extremidade dessa circunferência. Aí você encontra o ponto Q. A partir do ponto Q, você vai traçar outra circunferência menor de raio 2, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, o exercício 3, nós temos aqui 3 triângulos desenhados, né? Triângulo roxinho, um rosinha e um azul. Seguindo as instruções e usando um transferidor, indique usando os ângulos de cada triângulo em agudo, reto ou obtuso. Então, a gente tem que analisar. Esse ângulo A, ele é menor, maior ou igual a 90 graus? Ele é menor, né? Se ele é um ângulo menor, ele é chamado de ângulo agudo, né? Aqui eu dou uma dica para vocês. Vocês podem usar o transferidor para verificar se o ângulo é agudo ou não. Como que vocês vão fazer? Vocês colocam o transferidor na pontinha do ângulo e vê se ele é menor que 90, tem exatamente 90, ou se ele é maior, ok? Então, nós temos aqui que ele é um ângulo agudo. Agora, o ângulo B. O ângulo B, ele é menor que 90 graus, então ele também é um ângulo agudo. O ângulo C também é menor que 90, então ele é um ângulo agudo. O ângulo D, ele é um ângulo maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. O ângulo E, nós temos aqui, ele é um ângulo agudo também. E o ângulo F também um ângulo agudo. O ângulo G, um ângulo agudo. Agora atenção com o ângulo H. O que o ângulo H é? Um ângulo reto, muito bem. E o ângulo I? Muito bem, ele é um ângulo agudo, ok? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Voltar em qual? No outro slide? Alguma dúvida aqui? Não?
Podemos ir para frente. Alguma dúvida aqui? Podemos ir para frente. Podemos ir. Classifique o triângulo que você construiu no item 2 de acordo com as medidas de seus ângulos. Então, no item 2, aquele triângulo que a gente desenhou, vamos analisar ângulo agudo, ângulo agudo, ângulo agudo. Então, ele é um triângulo acutângulo. Usando régua e compasso, construa um triângulo com lados medindo 1,5, 2 e 2,5. Em seguida, classifique esse triângulo quanto às medidas de seus ângulos. Bom, então como a gente pode fazer? Podemos fazer um círculo grandão e um círculo pequenininho, igual a gente usou lá no outro exemplo, né? E se a gente ligar com uma régua o centro dos dois círculos, né, das duas circunferências, a gente consegue traçar certinho o ângulo reto. Ou seja, teremos um ângulo retângulo, um triângulo retângulo. Bom, para terça-feira, a lição de casa são as páginas 481, 482, 483 e 484. Essa lição de casa, ela vai ser divertida. Por quê? Para fazer ela, vocês têm que recortar os triângulos que estão lá no anexo 1, ok? Então, vocês recortando os triângulos do anexo 1, vocês conseguem fazer a lição de casa, beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Mesmo da lição anterior, nós ainda temos uns minutinhos lá para a gente tirar as dúvidas. Qual é a página, Duda? Qual é o exercício, o número? Exercício 3? Esse aqui, o F, né? Bom, então vamos lá fazer o F. Primeiro, a gente tem que fazer a continha com os números.
Os números é menos 2 dividido por 5. Então, menos 2 dividido por 5. Agora, nós temos que ir letrinha por letrinha, tá? Só um minutinho, Gia, eu já volto lá, tá bom? Na lição de casa. Deixa eu só explicar esse aqui. Agora, nós temos x ao quadrado dividido por x. Isso é a mesma coisa que nós conservarmos a base e subtrair os expoentes. Fica x, ok? E o y? Vamos analisar o y agora. O y, nós temos y elevado ao cubo dividido por y. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Ficou y ao quadrado. E o z? Por que o z sumiu? Vamos ver o que aconteceu com o z. O z, nós tínhamos z dividido por z. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E como aqui a gente tem números multiplicando, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Ou, se a gente fizer a divisão, z elevado a 1 menos 1, vai ficar z elevado a 0 é igual a 1. Como o Lucas escreveu certinho. Entendeu, Duda? Vamos fazer a letra B. É desse aqui mesmo, Gi? A letra B. Primeiro, nós pegamos os números. 8 dividido por 2 dá 4. Agora, a gente vai pegar letra por letra. Nós temos x elevado a 3 dividido por x. Isso fica x, 3 menos 1, fica x ao quadrado. X ao quadrado. Agora, vamos ver o que acontece aqui com o y. Nós não temos aqui um y na parte de cima. Como que a gente pode escrever uma letra que está no denominador, no numerador? Para escrever essa letra no numerador, a gente tem que escrever ela com sinal de negativo. Como aqui era y ao quadrado, ficou menos 2. Então, sempre que a gente tem uma letrinha no denominador e a gente quer passar ela para cima, ela vem com um sinal negativo. Rebeca não entendeu a letra C do exercício 6. Vamos lá, então, para o exercício 6. Mais alguma dúvida nesse aqui? Não, não pode, Duda. A não ser que você deixar ele no denominador. Se você quiser deixar ele no denominador, aí pode ser y ao quadrado. Mas se quiser passar para cima, tem que vir com o sinal negativo. É o exercício 6, né, Rebeca? É esse aqui? Opa, não, esse é o 5. É esse, Rebeca? Esse aqui? Tá. O que acontece aqui? De um quadrado de lado m, verifique quantos deles são necessários para recobrir completamente os retângulos cujas dimensões são. Tá, então eu fiz até o desenho, né? Mas vamos imaginar que a gente tivesse que resolver isso aqui sem desenho. Como que a gente faria?
Eu tenho um quadrado de lado M. Todo quadrado, Rebeca, ele tem os 4 lados iguais. Então, esse lado também é M, esse é M e esse é M, beleza? Vamos calcular a área desse quadradinho, Rebeca. É lado vezes lado, né? Então, vai ficar M vezes M, que é a mesma coisa que M ao quadrado. Beleza? Então, a área desse quadradinho é M ao quadrado. Agora a pergunta é, nós temos um retângulo que tem essas dimensões aqui. Eu vou até escrever aqui embaixo, Rebeca, ó. A é igual a M ao quadrado, tá? Consegue ver aqui, Rebeca, que eu escrevi aqui no cantinho? Ó, A é igual a M ao quadrado. Para eu poder apagar essa parte aqui, consegue ver? Desculpa, Rebeca, eu não estava vendo você. Você consegue ver aqui? Consegue? Então vamos lá. Vou apagar essa parte aqui. Isso tudo é do quadradinho, tá, Rebeca? Vou pegar até outra cor para fazer agora o retângulo. Agora nós temos um retângulo que é 1M de lado e 6M do outro. Para a gente calcular a área desse retângulo, é a mesma coisa, lado vezes lado. Então, vai ser a área igual a 1M vezes 6M. Então, a área é igual a 6M ao quadrado. Beleza, Rebeca? Entendeu aqui o cálculo da área do retângulo? Bom, agora a gente quer saber, Rebeca, quanto desse quadradinho cabe nesse retângulo, certo? Para fazer isso, a gente tem que pegar a área do retângulo, que é 6m quadrado, beleza? E dividir pela área do quadradinho que a gente achou. Olha só, Rebeca, corta, corta e ficou 6. A gente descobre que cabe 6 quadradinhos nesse retângulo laranja. Conseguiu entender? Agora eu vou mostrar com um desenho para você ver melhor, que o desenho acho que dá para a gente entender. Olha só. Então, olha só, Rebeca. Aqui, a gente num retângulo coube 6 quadradinhos. Deu certinho com a conta que a gente fez. O mesmo a gente faz para as outras letras. Quer que eu faça mais uma para você entender melhor? Ou já conseguiu entender? Já conseguiu? Bom, tem gente que consegue fazer, Duda, observando as medidas, dá para ter uma noção. Mas o correto seria fazer a divisão das áreas, tá bom? O correto seria fazer a divisão das áreas. Mais alguma dúvida? A área de 6 metros quadrados é a área do retângulo, ok? A área de 1 metro quadrado é a área do quadrado. Então, se a gente dividir 6 metros quadrados por 1 metro quadrado, a gente encontra 6, ok? Mais alguma dúvida?
Aproveitem, pessoal. Ficou mais alguma questão para trás? Vamos lá para 3. Essa aqui? Essa questão aqui, Duda? Sim? Tá, vamos... É a H dessa, Duda? É a questão 4. Ah, é a da G. G é essa questão, né? Tá, é a H, né? Então, vamos lá, fazer a H. Na H, primeiro, a gente tem que fazer essa potência aqui de cima, tá bom? Então, como que vai ficar? Menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vai ficar menos 27. A elevado a 3. A ao cubo. X, agora o X tem que tomar cuidado. X é potência de potência. Vai ficar X elevado a 6. Ok? E embaixo nós temos 3AX. Agora a gente consegue resolver. Menos 27 dividido por 3 dá menos 9. Agora, A ao cubo dividido por A vai dar A ao quadrado. X é sexta dividido por X, X é quinta. Vamos lá o porquê 27. Nós temos aqui menos 3 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quanto que dá isso? Dá menos 27, né? Por isso que foi o menos 27. Gi, consegui solucionar sua dúvida na H? Agora a Duda quer qual? 4E? Essa aqui, né, Duda? Tá. Deixa eu até pôr aqui assim, pra gente fazer junto. Distributiva, tá bom? Nessa daqui. Primeiro a gente faz o número. 1 vezes 2, 2. Agora a gente faz letrinha por letrinha. A vezes A ao quadrado. Opa. Isso dá A ao cubo. A ao cubo. Agora o B. É B vezes B. Né? B ao quadrado. Menos. Agora outra distributiva. Nós temos A vezes A. Dá A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Entendeu, Duda? Acho que não vai dar tempo, Rebeca, porque nós temos menos de 1 minutinho. Tá bom? Vou deixar de novo o slide da lição de casa para vocês fazerem.